Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando a segunda semana de aulas desse semestre e ao longo dos próximos dias convido vocês à reflexão acerca de um trecho dentre as narrativas ligadas à história do Êxodo. Nós vamos conversar um pouco sobre o encontro de Moisés com a sarça ardente, aquele episódio bem famoso em que, pastoreando as ovelhas, ele se depara com essa cena miraculosa. Mas hoje eu queria centralizar em alguns versos que aparecem antes dessa cena, que na realidade fazem a ponte do capítulo 2 para o capítulo 3 do livro de Êxodo. Enquanto no capítulo 2 nós vemos a trajetória do bebê que nasce no meio de uma tentativa de assassinato, de genocídio de todos os meninos hebreus. Esse bebê é salvo porque sua mãe e seu irmão o colocam no rio Nilo. Ele é adotado pela princesa do Egito e passa a viver na nobreza, recebe o nome de Moisés. Porém, ele em um certo momento, mesmo na sua vida de nobre, por um ato disruptivo de violência, tem que fugir para o deserto. Então que o narrador para de contar a história de Moisés. E antes de apresentá-lo, já mais velho, prestes a encontrar a sarça ardente, nós lemos o seguinte, essa pausa do narrador, onde ele apresenta uma cena maior, por detrás do que estava acontecendo. Os versos 23 a 25 do capítulo 2 de Êxodo dizem: Muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas, gemendo sobre o peso da servidão, gritaram. E do fundo da servidão, o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. A história de Moisés é pausada para falar, aqui no texto, que o rei do Egito morreu. Todo o sofrimento dos filhos de Israel no livro do Êxodo começa lá no capítulo 1, quando fala que subiu um rei do Egito no poder, que não conhecia a José, o antepassado dos hebreus, e por isso fazia sofrer os filhos de Israel. Aqui o texto fala, esse rei do Egito morreu. No entanto, o que é mencionado em seguida é que o sofrimento não acabou. Os filhos de Israel continuam em grande aflição e eles gritam, mas esse clamor chega até Deus. E aí tem uma sequência de verbos. Deus, ele escuta, Deus se lembra, Deus vê e Deus conhece. Queria fechar nossa reflexão falando sobre o último desses verbos, conhecer, que aqui é a tradução para o verbo hebraico yadá, que aparece várias vezes a partir daqui na narrativa do Êxodo. É o Deus que conhece o sofrimento dos hebreus, mas que a partir desse momento ele começa a se fazer conhecido. É como que num jogo das palavras, o Deus que conhece o sofrimento. E para acabar com esse sofrimento, ele vai se fazer conhecido. As pessoas conhecem esse Deus, a divindade do Êxodo, porque ele conhece a dor e o sofrimento. Como que mostrando assim, o Deus que vocês vão conhecer é o Deus que conhece a dor dos que sofrem. E é assim que ele se faz conhecido, libertando, trazendo salvação, trazendo conforto no meio das angústias e das dores.